é a vida do crime. Então, para a vida do crime, polícia neles aí, ó, continuam presos. Aliás, a gente vai falar sobre o trabalho da polícia ainda hoje. Tem várias operações que foram feitas, o nosso repórter Gabriel Pinheiro vai trazer detalhes. E na nossa entrevista, a gente vai falar também sobre como combater a violência através do esporte. Tem gente que também usa o esporte para praticar crimes, como foi o caso daquele professor de educação física, me permita falar assim, colocar entre aspas, bom dia, professor. Aquele professor Adalberto França, lembra? Que torturou a mulher barbaramente durante 4 horas. Para falar sobre como combater a violência através do esporte, a gente convidou o professor de educação física, Carlos Fernando Amorim. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Daniela, prazer estar aqui. O que deixou todo mundo bastante estarrecido foi o seguinte: aquele professor Adalberto França, tem as imagens dele aí, Cristiane? Bota ele aí no ar, por favor, até porque vamos pedir ao juiz que não libere ele depois dos 30 dias, viu? Que não solte ele. Os psiquiatras estiveram aqui dizendo que não recomendam que esse homem seja solto. Ele não pode retornar ao convívio da sociedade, segundo informações dos especialistas. Mas, enfim, em relação à educação física, o professor de educação física Adalberto França utilizou dos conhecimentos dele de anatomia, esse fortão aí, ó, professor Carlos, foi o que espancou a mulher barbaramente. Pelos conhecimentos que ele tinha de educação de anatomia, ele deu tiro na panturrilha, só coisa para machucar. Você vê que ele não matou a mulher, ele apenas machucou. Então ele utilizou o conhecimento dele do esporte para praticar um crime. Mas a gente vai na contrapartida falar sobre como combater a violência. Esse elemento aí, por favor, o juiz responsável por esse caso, ele continua preso na sede da polícia, é um belíssimo trabalho do COI. 3 dias depois pegou ele, fugindo ali pela região de Simões Filho, está preso. Só que pode ser posto em liberdade. A gente pede ao juiz que tenha sensibilidade, até porque a opinião pública não vai aceitar. O psiquiatra esteve aqui, dizendo que ele não pode voltar ao convívio da sociedade, até porque a situação é difícil. Mas enfim, como combater o esporte ou a violência através do esporte, na opinião do senhor? Entendo que utilizando o esporte como elemento de educação, como elemento de formação do cidadão. Nós vemos hoje o esporte sendo utilizado dentro de escolas, dentro de clubes, dentro de universidades, num contexto totalmente de formação do cidadão, de preparo desse indivíduo para o dia a dia e para a vida. Se o esporte é canalizado nessa perspectiva, eu entendo que ele vai atuar de forma positiva na vida das pessoas. Aqui a gente tem, o que o senhor acha em relação aos projetos? Existem projetos para agregar crianças e adolescentes para que essas crianças possam praticar esportes? Olha, nós ainda precisamos evoluir muito em termos de projetos no âmbito público, tá? Mas existe o esporte inserido hoje dentro do contexto escolar. Diversas escolas de Salvador, por exemplo, adotam as práticas esportivas como elementos de educação. Nós temos um projeto no nosso país interessante, que é no Distrito Federal, que é um projeto chamado Esporte à Meia-Noite, que é justamente um projeto do governo de Brasília, que atua nas cidades próximas a Brasília, em horários geralmente de pico, onde poderia ter acontecido um delito. Então, de meia-noite a 2 da manhã, jovens que estão em situação de risco são colocados para fazer esporte. Então, você veja uma atitude interessante e que deve ser exemplo para o resto do país, inclusive. Aqui em Salvador, nós temos núcleos de esporte em alguns locais, temos algumas iniciativas particulares e muitas escolas adotando esporte nesse sentido. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Quando a pessoa usa droga, o corpo produz endorfina, que é uma substância que dá uma sensação de bem-estar. E você sabia que quando a pessoa pratica exercício físico, faz exercício, o corpo também produz naturalmente essa substância? Então, naturalmente o esporte seria também uma forma de fugir da droga, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Nós vemos que durante a prática esportiva, às vezes, os usuários de droga ou pessoas que simplesmente fumam ou bebem não têm um bom rendimento. E isso faz com que o indivíduo se afaste dessas substâncias em prol da prática esportiva. Isso quando bem orientado, isso quando ele tem acesso a um bom professor e a um bom programa de esportes. Então, é muito importante nesse contexto quem está gerenciando o processo. Que professor é esse que trabalha com esse aluno? Se ele for um exemplo de conduta, de moral, de ética, ele pode contribuir de forma significativa. Nós estamos conversando com o professor de Educação Física, Carlos Fernando Amorim, sobre o esporte no combate à violência, o esporte no combate ao crime. Mas, enfim, quem quiser acessar, porque o que a gente vê aqui é assim, nos bairros pobres, por exemplo, as crianças não têm muito lugar de brincar, os pais vivem de cabeça quente porque tem que sair para trabalhar e vai deixar o menino aonde? Normalmente são bairros onde existem pontos de tráfico de drogas. E qual é a solução que o senhor oferece ou tem para dar? A implantação de núcleos de prática esportiva, núcleos públicos, evidentemente, em bairros periféricos, na cidade toda, melhor dizendo, em parques públicos, em praças públicas. Uma vez que o menino esteja inserido nesse processo, ele não está na rua.
Nas escolas também, era importante que nas escolas municipais e estaduais nós tivéssemos programas de esporte para que essas crianças pudessem, dentro do seu ambiente escolar, fazer a prática esportiva. Com isso, você evita da criança estar na rua. Tá bom, professor. E como a Federação Baiana de Jiu-Jitsu repudiou a atitude do professor de Jiu-Jitsu Adalberto França, assim também o pessoal de Educação Física repudia essa atitude desse, vou repetir, entre aspas, professor de Educação Física, não é? Com certeza. Inclusive, é bom desmistificar essa questão dos esportes de luta. Em geral, os esportes de luta, as artes marciais, elas têm um fim pacífico. Elas formam o indivíduo para não ser violento, para não utilizar da violência nas ruas. Nada disso. O treinamento de judô, de karatê, enfim, limita-se ao âmbito da academia e não às ruas. Muito bem, professor Carlos Amorim, muito obrigada, viu, pela participação. Obrigado do senhor também, Daniel. Aqui no Bahia no Ar. Quem quiser mais informações pode acessar o site da TV Itapuã. E mais uma vez, eu repito, a gente pede, a sociedade toda clama ao juiz responsável por esse caso que não libere Adalberto depois dessa prisão, que não dê a liberdade para ele depois dessa prisão provisória de 30 dias. Até porque, segundo o psiquiatra que veio aqui ontem, obrigada, viu, professor? Obrigado. Segundo o psiquiatra que veio aqui ontem, ele não tem condição de voltar à convivência com a comunidade. A convivência com